olhada nessa bandeira. Na verdade, o que você está vendo é um mosaico. Você está falando, poxa, legal, eu estou vendo aqui a bandeira do Brasil. Mas veja bem, esse mosaico, ele tem mais de 1.700 anos. Não somente isso, ele foi feito pelos descendentes dos fenícios. Vocês sabem quem eram os fenícios? Os fenícios é aquele povo que você lê na Bíblia, os cananeus, aqueles que viviam na terra de Canaã, a terra de Israel. Agora você vai se perguntar, mas calma aí, como é que pode ser que os cananeus fizeram a bandeira do Brasil há mais de 1.700 anos? Ou será que a bandeira do Brasil ela foi inspirada numa bandeira feita pelos cananeus? Qual a relação disso? Mais uma pergunta, será que, na verdade, as origens bíblicas do Brasil, relacionados a Israel, relacionado aos cananeus, aos fenícios, é muito maior do que você jamais imaginou? Vamos tentar entender um pouquinho melhor essa história. Como eu falei para você, isso aqui é um mosaico de 1.700 anos. Onde é que ele foi encontrado? Foi encontrado em Cartago. Você sabe o que significa a palavra Cartago? Significa uma nova cidade. Por que é uma nova cidade, uma nova colônia? Os cananeus, fenícios, mesma coisa, mesmo povo que aparece na Bíblia com o nome de cananeus, são os fenícios. Eles tiveram um momento de grande expansão. Eles estavam na terra de Canaã, na terra de Israel, e eles chegaram a dominar todo o sudoeste do Mediterrâneo. Chegaram inclusive até o norte da África, na Tunísia. E lá eles formaram uma nova colônia que significa exatamente Cartago. Então, o que você está vendo aqui é algo que veio, na verdade, dos fenicianos, e a história ainda é muito maior, porque esse sítio arqueológico encontrado na Tunísia, ele tem características muito peculiares. Por um lado, você vai ver vários mosaicos. Esses mosaicos, alguns realmente com formas geométricas, alguns com figuras também. Muitos historiadores falam que figuras são essas, que lembram bandeiras. Então eles afirmam que, na verdade, isso aqui são lugares conquistados ou com uma relação muito próximos que os fenicianos tinham, que eles dominaram lugares ou tinham essa proximidade, e uma forma de homenagear isso foi fazendo esses mosaicos. Esses mosaicos eram de uma época que os romanos, eles já estavam em Cartago, já estavam dominando os fenicianos. Então, a maioria dos historiadores ou arqueólogos afirmam que isso que você está vendo pode ter entre 1.700 anos até mais de 2.000 anos, ou seja, um ano antes da Era Comum. Mas, outra vez, como é que isso foi acontecer? E mais, se você olhar o terreno, é um terreno de 9 por 12 metros, cheio dessas figuras geométricas que, como eu falei, parecem ser bandeiras homenageando nações ou lugares conquistados. Mas se você olhar esse mosaico específico, que representa igualzinho no formato, nas cores, nessas formas geométricas, a bandeira do Brasil, ele aparece maior que os outros. E uma outra curiosidade, afastado dos outros. Ele é muito maior e ele está afastado. Será que isso não significa que os cananeus estiveram no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral? E, na verdade, eles estariam demonstrando que eles estiveram nesse mesmo lugar, no Brasil. E a gente vai ver se eles estiveram no Brasil e a influência que isso teve até mesmo no reinado de Salomão, no Grande Templo. A gente já vai ver isso. Só que antes eu tenho que ter uma pergunta que você está se fazendo. Mas calma aí. A bandeira do Brasil, ela foi criada em 1890, quando Dom Pedro I e José Bonifácio, eles pediram para
Debré, um francês que era o maior especialista em fazer bandeiras, ou talvez a pessoa mais conhecida, mais importante no mundo disso, que fizesse a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil, quando você olha ela está baseada na bandeira do Império, e aí depois ela foi modificada em 1890, como a gente falou, por Debré, e ela virou a bandeira atual. Mas então, será uma simples coincidência o que você viu nos fenicianos há mais de 1700 anos e a bandeira de Debré? Vamos tentar então só entender um pouquinho melhor a história e ver que talvez os cananeus estiveram aqui no Brasil. E o que eu estou falando, na verdade, um grande historiador, que foi uma das pessoas que mais escreveu sobre os fenícios, falou. Eu estou falando de Ludwig Schwenhager. Você pode ver livros em português que foram traduzidos, tá? Que ele fez. O que ele diz? Se você olha a história dos cananeus, dos fenícios, você vê que eles estavam em muita expansão. A Bíblia cita eles, é claro, muitas vezes. Uma das citações bíblicas foram os acordos que eles fizeram com o rei Davi e com o rei Salomão. Eles eram exímios navegadores, eles tinham então as suas cidades, eles estavam crescendo cada vez mais e eles não queriam guerra com grandes potências, tá? Porque não queriam perder parte disso. Para eles era mais importante manter o comércio, mesmo pagando imposto, do que fazer algumas aventuras militares que podiam acabar saindo muito mal. Não quer dizer que eles não fizeram guerras, mas eles se especializaram em algumas áreas. Uma delas é a navegação, a outra é o comércio de algumas coisas especiais e ainda mais. Sabe por que a gente sabe ainda mais? Porque eu acabei de te falar que eles fizeram um acordo com o rei Davi. A Bíblia conta pra gente em Samuel que o rei Davi fez esse acordo, sabe com quem? Com Hirão, que era o rei da cidade de Tiro, a cidade, a capital dos fenícios, que a Bíblia chama de cananeus. E o que eles fizeram então? Construíram a casa, o palácio do rei Davi. Quando o rei Davi faleceu, então Salomão já conhecia Hirão, fez o mesmo acordo, só que Salomão fala, eu não preciso de uma casa agora só para mim, eu preciso construir o templo de Deus. Para isso eu preciso da sua madeira e eu preciso de um ouro especial que eu acho que vocês têm. Então, Hirão aceita a proposta, ele leva realmente cedros para Israel. A Bíblia até conta como foram levados os cedros, os pagamentos e tudo mais. E ela fala de um ouro especial, que era um ouro de Ofir, que os arqueólogos falam que estava no primeiro templo de Jerusalém, no templo de Salomão, mas é um ouro que vem de terras muito distantes. E a Bíblia fala, quem é que trouxe esse ouro para Salomão? Exatamente o rei Hirão, dos cananeus, dos fenícios. Olha só o que diz o texto bíblico para a gente. Está escrito assim, e sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, ou seja, a casa de Deus e a casa, o palácio dele mesmo, e que o Hirão, rei de Tiro, trouxe a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro. Só que a gente sabe que esse ouro era um ouro especial. Existiam alguns ouros no grande templo. E um desses ouros é chamado o ouro de Ofir, que não é um ouro que se encontra normalmente no Oriente Médio, nem no norte da África. Então, da onde veio esse ouro? Vem Ludwig Schwenhager e ele fala pra gente que, na verdade, esse ouro veio nada menos, você acertou, do Brasil. Na verdade, ele diz que os cananeus estiveram no Brasil e ele traz vários tipos de prova e ele encontrou uma terra enorme, gigante, com muitas riquezas e de lá ele trouxe o ouro de Ofir até o templo de Salomão.
Mais ainda, tem pessoas que acreditam até que, se você olha a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, uma das pedras mais famosas que existem no Brasil todo, porque realmente ela é muito peculiar, você vê no alto da Pedra da Gávea que ela parece ter umas espécies de inscrições. Tem pessoas que falam que não é inscrição nenhuma, é simplesmente a erosão. Mas alguns estudiosos falam não, exatamente é a escrita fenícia, e de acordo com esses arqueólogos, historiadores, o que está escrito lá é exatamente o nome de Hirão com o nome do pai dele, o que seria então mais uma prova que os fenícios estiveram aqui. E aí você junta, calma aí, e essa bandeira? Essa bandeira então seria o sinal de que eles estiveram num lugar muito grande, muito maior do que eles conheciam até então, uma terra de uma imensidão muito grande, muito fértil, e essa foi a forma deles de fazer um mosaico maior do que os outros e afastado de todo o terreno de 9 por 12, onde estão todos os outros mosaicos. Seria isso coincidência ou não? De acordo com essa teoria que eu falei para vocês, que um dos principais historiadores, estudiosos, foi esse Ludwig Schoenhauer, isso significa que, na verdade, a influência bíblica, a influência dos cananeus na colonização do Brasil, ela começou muito antes e ela é muito mais profunda e enraizada. Muitas pessoas perguntam no Brasil, mas por que o brasileiro é tão ligado à Bíblia? Ele gosta tanto da terra de Israel, tem tanta essa ligação. Será que esse é o motivo? Outras pessoas falam que não tem nada a ver. Na verdade, Debré, quando ele fez a bandeira do Brasil, ele não se inspirou nos fenícios, em Cartago, e nada a ver com isso. Ele pegou, na verdade, figuras que eram já utilizadas na Revolução Francesa, em batalhas de Napoleão e assim por diante, e a partir disso ele fez a bandeira do Brasil, que calhou ser quase igual, quase idêntica ao que a gente encontra em Cartago. Então, de acordo com a teoria que Debré fez isso e não levou em conta os fenícios, então fala que realmente não houve nenhuma ligação da terra de Canaã, da terra de Israel e os seus moradores com o Brasil. Por outro lado, há um viés arqueológico histórico que afirma que, na verdade, o Brasil teve uma influência muito grande e não é à toa que a gente sente essa influência até o dia de hoje. A verdade, a gente não tem como saber exatamente, mas não deixa de ser um fato muito curioso, e a gente acaba ganhando um ensinamento bíblico também que foi também muito interessante, que a gente vê essa relação que havia entre os fenícios e os cananeus, que chegaram a ajudar na construção no grande templo de Salomão. Então eles tiveram uma importância grande até a nível espiritual, apesar de que eles eram, no final das contas, um povo pagão. Também construíram, por exemplo, ajudaram a construir o templo de Zeus e outros templos de idolatria. Mas fica então uma questão muito interessante que só o tempo dirá realmente qual a verdade.